Mas não é só uma crise climática, uma crise... Existem outras fragilidades. E nós vimos uma delas recentemente com a pandemia. Sim. Né? Porque aumenta a temperatura, o número de vírus que aparecem aí, de geleiras que estão soterradas... Eu sempre falei que, para mim, não só eu não, mas na verdade quem defende isso, vou dar o crédito, é o grande Paulo Artacho. Ele sempre falou, o problema das mudanças climáticas, tá, tudo bem, vai cá, aquece e tal. O problema não é esse. O problema é populações que vão migrar de um lugar para o outro, que vão trazer doenças que só tem num lugar e vão para outro. E novos bichos que vão aparecer. Novos bichos que vão aparecer. Um bicho que, por exemplo, sei lá, aqui em São Paulo, ele não tinha as condições para se desenvolver, mas começa a esquentar. Opa, agora São Paulo é um lugar bom para mim. Vou ficar aqui. Veja a pandemia de dengue que nós tivemos. Dengue. Tem vários fatores aí. Eu, por exemplo, quando eu A dengue, o pessoal deu uma sorte, o pessoal que eu digo, os políticos, é que ela pegou no finalzinho do verão. Porque se ela pega no meião do verão... Foi o pior... Não, já foi ruim. Na série histórica, se eu não me engano, cruzou 6 milhões de casos. E tem outra coisa, existe isso eu comecei a falar, fiz um trabalho no meio da pandemia da interação do vírus da Covid com a dengue. No começo da pandemia, eles eram antagonistas. Então, nós mostramos em um número, 80 e tantos países do cinturão da dengue, onde estava tendo muita dengue na época que a pandemia começou, não estava tendo Covid. Entendi, era uma relação inversa. A imunidade de um defendia contra o outro. Olha só. E aí foi estudado isso mesmo? Foi. Não, eu vou chegar lá. Tá. Aí, no ano seguinte, em 2021, quando começou a aparecer, né, a gama lá em Manaus, que teve o número de pessoas novas cepas, a relação inverteu. Um começou a potencializar o outro. Então, se você tivesse tido Covid antes e você tinha a dengue depois, é como se você estivesse tendo a segunda dengue ou a terceira dengue. Caramba. A chance de ter um dengue hemorrágico, um quadro mais grave. E aí teve gente que não acreditou, que não é... Bom, um colega nosso indiano, um virologista imunologista, né, começou a coletar amostras de soro de pessoas naquela época, depois e mais recentemente. Acabou de publicar, acho que é no Journal of Virology, demonstrando sorologicamente exatamente o que nós tínhamos falado epidemiologicamente. Entendi. Que no começo havia uma relação antagônica. Então, se você estava tinha tido dengue recentemente, os anticorpos que você desenvolveu combatiam da Covid. Mas aí virou. E virou na Índia também. Caramba. Então, o que aconteceu no Brasil, aconteceu lá. Entendi. Então, ele reproduziu exatamente as nossas curvas epidemiológicas, só que agora ele tem o soro. Isso então, aí pode ter sido por quê? Então, o vírus ganha o quê? Uma resistência? Não, é que, na realidade, os vírus... Essa é a minha teoria, tá? Eu estou conversando com ele e nós concordamos com isso, mas nós não publicamos ainda, né? Eu quero publicar isso com ele, porque ele é muito bom. Um menino muito... E eu conheci ele por causa da crise, né? Por causa da crise da pandemia. A nossa ideia é que os vírus atuam em rede. E a interação deles é mediada pelo sistema imune do hospedeiro. Então, dos vírus, no caso do homem, o sistema imune ele faz uma mediação, literalmente, como vai ser a resposta a esta rede de vírus, dependendo da sua história pregressa de infecções. Caramba. E dependendo quem está aparecendo, que tipo de interação existe nessa rede. Né? Inclusive, eu conversei também com um virologista italiano em Milão, que também ficou muito entusiasmado com essa teoria. E nós eu estou transferindo para essa análise, a mesma coisa que eu fiz com redes neurais. Entendi. Os mesmos algoritmos de análise que nós fizemos, nós estamos aplicando. Né? Então, e aqui no livro eu mostro exatamente isso. Por exemplo, semana passada teve um relato de uma geleira, não me lembro onde, se foi na Antártida ou no Polo Norte, um dos dois lugares, que desabou. Sim. Encontraram milhares de vírus que ninguém nunca tinha visto. Esse é um grande... O senhor acha que isso aí é possível mesmo? Eu acho que não é. Eu não sou um especialista. Nesse degelo aí, voltar o negócio que a gente não está pronto, né? Coisas que estão lá, né? Milhares de anos, milhões de anos, né? Então, não é só a temperatura, aquecimento literal. Isso. São mudanças nas ondas climáticas, não só do que a gente vê a grosso modo, né? Você vai alterar a produção de alimentos, você vai alterar a disponibilidade de água doce, e isso tudo está sendo amplificado, ninguém fala também, pelo fato que, por exemplo,
As fazendas de servidores de computadores que hoje usam para, né, a inteligência artificial, hoje cruzaram, acabei de ler isso num outro livro também, da Cindy Crawford, cruzaram o 14% de consumo elétrico que é da indústria automobilística no mundo. Ou seja, nós estamos já gastando mais energia para manter servidores ao redor do mundo do que a gente gasta para construir carros. E a quantidade de água que está sendo necessária para resfriar... Para resfriar é gigantesca. É absurda. É isso aí. Tá? Então você tem fazendas de servidores em lugares como o Texas, por exemplo, que não tem água. Ou que estão com problemas hídricos sérios. Entendeu? Então a água vai virar um commodity de um valor absurdo, água doce, né? E você então começa a ter quase que um dominó. E Sim. Foi isso que eu explorei no livro. Tá? Eu tentei mostrar que... é muito curioso isso, porque os nossos antepassados tinham uma conexão com o mundo natural muito maior. E eles entendiam que eles dependiam da variação dos seasons, né? das estações do ano. Das estações do ano. Eles dependiam da disponibilidade de vida animal. Claro, eram as estações do ano que falavam quanto de chuva que ia ter, que hora que você podia plantar, e era uma cultura fundamental para a sobrevivência. Né? Os chamas e os mais velhos dessas comunidades, eles tinham um registro histórico na memória deles, né? Antes da escrita. Né? E... Inclusive, eu estava contando, como é curioso isso, né? Eu estava contando numa coluna que eu escrevi aqui no Brasil recentemente que quando surgiu a escrita na Mesopotâmia, né, os primeiros tablets de argila foram feitos por contadores, tá? Para falar o que os reis tinham nos seus depósitos de grão, né? Era o, como que a gente fala, não é o balanço, é o estoque, né? Era o estoque, exatamente. Então, né? Controle de estoque. Para todos os contadores aí ouvindo, os senhores vêm desde o começo, estão lá, do ladinho do rei. Do rei está lá, marcando, né? Mas então, e no livro eu conto isso, né? Que eu gosto, certas frases em inglês ficam muito melhores, né? Muito. Então, para o nosso próprio desleixo, né? Ou for our own peril, nós completamente esquecemos que nós somos parte do mundo natural. Nós construímos toda uma civilização e ignoramos que qualquer suspiro do que existe aqui fora, né? Nós fomos para o espaço literalmente. Exatamente. Né? E essa conexão que era conhecida no mundo analógico, no mundo pré-histórico, ela foi perdida no mundo moderno. Né? As pessoas não sabem mais quão importante é tomar sol. Ah, sim. Né? Você vê um monte de distúrbios de saúde que estão surgindo hoje, inclusive de saúde mental, porque as pessoas vivem enclausuradas e não tomam sol, não fazem vitamina D, né? Entre outras coisas. Então, na realidade, foi um exercício, de certa maneira, em tentar fazer um alerta. Né? Olha, nós estamos caminhando aqui por uma singularidade diferente da que elas estão falando. É uma singularidade do mundo natural. Sim. Né? Ao nosso redor. Muito pior do que as outras, né? Muito pior. Que está basicamente nos dizendo, olha, vocês esqueceram de nós, mas nós não esquecemos de vocês, entendeu? Olha que nós aqui, de novo, né? É porque até, aqui eu falo isso aí, né? O planeta, o negócio, esse negócio de clima, ele primeiro, né? O planeta ele não está nem aí para as divisões que a gente criou, né? Não. Então o que é Brasil, Argentina, China, Estados Unidos, mentais. Não tá nem aí. Isso aí não está nem aí. E outra é aquele problema, né? Que eu falo que as pessoas, às vezes, elas têm essa coisa com mudança climática, porque você faz uma mudança hoje, o planeta é um negócio muito grande, a atmosfera é um negócio muito complexo. Aquela mudança não vai sentir no dia seguinte, vai demorar anos para você sentir. Só que o problema é que você vem, muda aqui, muda aqui, muda aqui. Daqui 3 anos você vai sentir um acúmulo dessas coisas que vão acontecendo. Bom. E isso é que é o... E veja o que a gente viu no Rio Grande do Sul, né? Então, a gente viu no Rio Grande do Sul com a chuva, a gente viu agora aqui as queimadas semana retrasada aqui em São Paulo. As queimadas que o pessoal não tá... Eu postei nas minhas redes aí uma foto de satélite ali da divisa do Brasil com a Bolívia. Mato Grosso, Amazonas e Bolívia. Que não tem como você contar os focos de incêndio. Não. O sensor do satélite fica embaçado de tanta fumaça. E tem uma nuvem contínua. Da Amazônia até o Sudeste brasileiro. Até o Sudeste, exatamente. E curiosamente, eles estão usando essas nuvens de fumaça, elas usam o mesmo trajeto, os mesmos sistemas dos rios. Os rios aéreos. Os rios aéreos, exatamente. Então, o que está acontecendo? Não só nós estamos respirando fuligem, né?
como nós estamos destruindo uma fonte de água da agricultura aqui do sudeste do Brasil, né, do sul, sudeste, um pedaço do centro-oeste, que vem lá da Amazônia. Se essa água sumir, acaba aqui. Sim. Entendeu? Essa aí regula tudo. Aí é o problema lá que a gente viu no Rio Grande do Sul, né? Todo aquele problemão que deu e eu já falei e repito, é um negócio que estava previsto. Não, era... Lá no relatório de 2021... Estava esperando para acontecer. Já estava esperando que acontecesse. E aconteceria o quê? 3 anos depois. Então, esse que é o grande problema de entrar na cabeça das pessoas, porque elas acham que você vai fazer isso e aí, mas não mudou nada, tá vendo? Mas daqui 3 anos, aí isso aqui é por conta daquele negócio lá de trás. E no mesmo momento que estavam tendo essas inundações no Rio Grande do Sul, estavam tendo inundações na Europa, estavam tendo inundações na Ásia. Tá? Então não era um fenômeno localizado só aqui. Era como se fossem bombas climáticas explodindo ao mesmo tempo em diferentes partes do planeta. É como se o planeta estivesse respondendo, sabe? Como se o planeta, é a resposta. É a resposta do planeta. Todo o descaso, a irresponsabilidade. O planeta, que é um sistema integrado, né? A gente fala, é um sistema dinâmico, complexo e caótico, né? Caótico. Que a gente fala. E ele não é computável. Então você não consegue computar todos os... Né? Por isso que, eu não sei se você viu, né? Aquele barco que afundou na Sicília com aquele bilionário inglês. Sim, eu vi, claro. Teve um micro-tornado. Teve um micro-tornado ali na nada. O cara estava a 100 metros do porto. Impressionante. Você imagina, você morrer afogado, não sei, 8 pessoas morreram afogadas, 100 metros da cidade onde o veleiro estava ancorado, né? Por quê? Porque do nada, é um fenômeno caótico, não previsível, surgiu deu tipo aqui em São Paulo uma vez deu tipo um microburst que a gente chama, que é uma alteração num espaço muito pequeno, e ali deu tipo um tornado. Aqui em São Paulo uma vez teve um sábado aqui, em cima da Universidade de São Paulo, em cima da USP. Deu um microburst ali também, o negócio arrebentou tudo. E esse cara deu muito Segundos, é isso aí. O barco, que era um dos iates mais sofisticados do mundo, né? Foi pro Beleléu. Foi Beleléu, isso mesmo. Então, tem coisas que a gente não consegue nem prever o que pode acontecer. Claro. Né? Por isso que tem... Aí é aquele negócio que eu falo. Aí tem os modelos. O modelo, pessoal, ele vai indicar probabilidades. Isso. Mas aí é complicado, cara, porque o pessoal mal sabe fazer a conta de somar também. Você vai explicar o modelo e probabilidade pra galera, vai confundir mais a cabeça. É o exemplo que eu sempre dou. O SPTV teve um dia na história que o cara foi falar de probabilidade. Você ficou sabendo disso? Não. Previsão do tempo era... O cara falou assim, 90% de chance de chover. Sabe o que a população entendeu? Que ia chover em 90% da cidade. Uau, eu não sabia disso. Aí no dia seguinte eles estavam xingando. Não, mas eu tô aqui, não choveu. Você falou que ia chover em 90%. A Globo teve que explicar o que ela tinha falado. O conceito de probabilidade. Então é complicado. A gente não tem essa cultura, né? E aí fica esse problema. Mas quando eu estava escrevendo aqui, por exemplo, o Katrina já tinha acontecido. Aí eu estava nos Estados Você Unidos. Você estava nos Estados Unidos. Não, você nem imagina. E tem alguma coisinha aí? Tem alguma coisa dessas vivências do senhor? Tem. Claro que não é nada biográfico o livro, não tem nenhuma conexão com a minha vida, mas evidentemente que eu presenciei eventos, né? Sim. Por exemplo, quando eu cheguei na Carolina do Norte, o Brasil tinha acabado de ganhar a Copa em 94, eu fui para Carolina, logo depois da final da Copa, eu mudei da Filadélfia para Carolina do Norte. Para Carolina do Norte, E aí, claro, né, um lugar novo, 8 meses que eu tô lá, tem um furacão que penetrou da costa e foi para dentro, porque onde eu moro, né, na Carolina do Norte, não é perto da costa, é umas 2 horas da costa. Durham, né? Para o pessoal entender, na Carolina do Norte, existem furacões que, em vez deles entrarem aqui pelo Golfo, eles sobem aqui a costa leste dos Estados Unidos. E entram pelos rios. Isso. E um dos estados aqui, para quem não sabe, eu também não sei não, viu? Mas eu sei de tanto ver. A Carolina do Norte é um desses estados que está nesse trajeto aí. Não, está no... e também está no trajeto de furacões, né? Isso. De tufões e tornados. Tornados também. Mas, enfim, ele veio pelo rio e eu estou na minha sala, né, sentado lá. Eu sabia que ia ter um negócio, mas tem warnings, né? Tem todos os avisos. De repente, as palmeiras do quintal da frente da casa começam a sair do chão. Pareciam agulhas, flechas sendo levadas para o vizinho.
né? Não acertou a sorte que não acertou o carro dele, mas, por exemplo, trancou a saída do meu carro. Eu não conseguia sair da minha garagem mais. E nós tivemos que ir para um que era mais ou menos um porão, né? Para se proteger, porque as casas lá Aquele abrigo, né? A casa tinha um andar para baixo, né? Mas eu olhava pela janelinha do porão para fora, eu via algo que eu nunca tinha experimentado na vida. E, de repente, nas manhãs seguintes, tinha a Guarda Nacional nas ruas do estado, porque não tinha eletricidade, não tinha... Sim. Ficou vários dias sem luz, né? Nós tivemos que guardar água na banheira, para você ter uma ideia, salvar água, porque acabou o fornecimento de água no dia seguinte. Então, na véspera, a gente estocou em todos os lugares que podia. Uhum. E foi um... né? Então, eu vi vários eventos assim que, né, que eu, de certa maneira... modifiquei. Leva, né? Sim, não, mas claro. Tem como, né? Mas que me ajudou, na realidade. Me ajudou porque quando você vai descrever certas coisas, né? A sua experiência pessoal é sempre válida. E nesses anos todos você ouviu a intensificação também desses fenômenos, sem né? dúvida. Não, eles ficando mais extremos e mais frequentes, o Katrina foi uma coisa assim que foi chocante. Foi absolutamente chocante. E não conseguiam chegar para ajudar as pessoas, né? Você está falando do país mais rico do mundo, as forças armadas mais poderosas do mundo, e tinha gente que você via, pessoas que tinham morrido na cadeira, isoladas, né? Isolou ali, né? Naquela região ali. Porque também eles estão, né, numa região de pântano, né? Sim, é uma coisa... E Nova Orleans era uma cidade, a gente ia frequentemente, por causa das reuniões da Sociedade Americana de Neurociência, né? Era um lugar sensacional. E, de repente, estava tudo inundado, né? Tudo. Né? Então, eu vi muito desses eventos. E, na realidade, não só nos Estados Unidos. Né? Eu vi em outros lugares do mundo, nas minhas viagens. Né?